Pedidos de inscrito, como vocês já viram pelo título, eu vou detalhar especificamente tudo que eu fiz para alcançar os 160 acertos, mesmo estudando sozinho, sem ter apoio de cursinho nem de mentoria, beleza? Então, sem enrolação, meu nome é Felipe e vamos logo para esse vídeo. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Espero que esteja tudo certo e vamos lá para detalhar tudo isso, como é que foi. Bom, eu quero ressaltar os pontos mais importantes que eu quero fazer com que as pessoas que vejam esse vídeo, elas levem isso para a preparação delas e dá uma clareada na mente. Às vezes você está perdido, não sabe como é que faz, precisa ver alguém que fez para você se inspirar ou copiar. Não tem nenhum problema você copiar, o ideal é que você adapte para a sua realidade, mas não tem problema nenhum. Vamos lá. A minha base, como é que foi isso, como é que tudo começou? Tudo começou no ensino médio, nos últimos 6 meses especificamente do ensino médio. Eu era aquele aluno que sentava no fundão e, pô, só brincava. E eu fiz isso basicamente durante todo o ensino médio, o ensino fundamental também. E eu só fui levar a sério nos últimos 6 meses, ou seja, no segundo trimestre do terceiro ano do ensino médio. Foi quando eu levei isso muito a sério, inclusive nas férias na escola, onde o pessoal estava todo em casa, eu fui para a escola estudar no computador de lá, porque lá tinha computador e eu não tinha computador. Com esse estudo repentino de última hora, eu consegui os 117 acertos, que me renderam 717 de média com 900 na redação. Só que ali eu tomei um baque, né? Eu sabia que a nota de corte do curso que eu queria era perto dos 800 de média, e eu precisava estudar e eu não tinha base nenhuma, né? Afinal, passei o ensino médio todo brincando, passava raspando nas matérias, então biologia, física, química, eu não fui tão bem, até que consegui compensar nesses últimos 6 meses, mas o resto dos conteúdos eu não era tão bom. Eu tive que começar a estudar tudo do zero, menos matemática, porque matemática eu tinha uma afinidade muito grande, tive bons professores, e não que os outros professores foram ruins, mas é uma matéria que eu tinha mais afinidade. Então foi uma coisa que eu não me preocupei tanto. Então ali tudo começou, depois que eu saí do Enem, eu vi essa nota, eu já comecei a estudar no próximo dia. Então eu comecei a estudar, iniciou o meu primeiro ano de estudos assim, que foi um estudo direcionado, um estudo focado, que eu sabia o que eu queria. Aí começou o meu planejamento. Que foi isso? Eu basicamente sentei umas 2 semanas, fiquei planejando como é que seria o meu ano, o que eu ia fazer, e sincronizei isso com o YouTube. Como é que eu vou ver as aulas? Então eu fui pegando canais no YouTube, biologia, física, química, história, sociologia, para poder assistir e sincronizar com o meu planejamento. Beleza, eu fiz também uma avaliação trimestral, que foi muito importante para mim, porque às vezes você segue uma preparação, e se você não avaliar ela a cada 3 meses, a cada 2, 4 meses, você meio que se perde e não tem noção do que você está fazendo. Então eu fazia essa avaliação para saber, pô, tô indo no caminho certo? Tenho que ajustar alguma coisa? Então basicamente foi isso. E eu segui a seguinte linha de raciocínio, a seguinte estrutura de estudo. Eu via a aula, passava a aula para o Anki, via a aula, passava para o Anki e depois ia fazer questão daquelas aulas que eu tinha terminado, do módulo que eu tinha terminado, do assunto que eu tinha terminado. Então basicamente eu passei 6 meses fazendo isso, estudava 10, 12 horas por dia, de manhã a de noite, o dia inteiro vendo aula, passando por Anki, revisando, vendo aula, passando por Anki, revisando, fazendo isso constantemente. Já no meio do ano, né, nos últimos 5 meses, 6 meses aproximadamente, eu comecei a incluir os simulados, né, que na verdade não eram simulados, eram provas antigas do Enem, porque eu me baseei apenas nelas, né. Eu diminuí a carga horária de aula, de Anki e de questão e adicionei os simulados, entendeu? Teve alguns conteúdos que não terminei, por exemplo, zoologia, não consegui terminar, mas mesmo assim adicionei simulados e diminuí a carga horária de aula, porque eu sabia que eu precisava fazer muito simulado. E diante de toda essa preparação, não tem muito segredo, não tem muito detalhe, o que você fez de especial. Não, eu vi muita aula, fiz muita questão nessas aulas, essa parte do Anki foi muito importante, porque foi uma preparação em que eu não dediquei os últimos 3 meses para revisar. Eu estava revisando todo dia, constantemente, todos os assuntos. Então, assim, ter usado o Anki, ter colocado ele dentro desse trio aqui, fez muita diferença para mim, com relação à fixação dos conteúdos. E beleza, eu saí dos 117 para 151 acertos no Enem, depois dessa preparação, que me renderam 765 de média simples, com 920 na redação, certo?
essa TRI, ela realmente desvalorizou muito, teve umas provas que eu errei muita besteira, então por isso que deu essa nota muito baixa. Eu vi 150 acertos com 780, 770 e poucos. Enfim, a partir desse primeiro ano de estudo, terminou, né, o Enem, e eu já sabia que eu deveria voltar a estudar. Voltei a estudar em dezembro, certo? Voltei a estudar em dezembro e basicamente repetir essa mesma estrutura. Mas vamos lá para o segundo ano. Já no segundo ano, além de repetir aquela mesma estrutura, fiz o mesmo esquema, o que eu fiz? Eu não assisti nenhuma aula. Isso foi uma coisa muito diferente que aconteceu. Eu não assisti nenhuma aula. A única coisa que eu fiz foi Anki. Peguei todos os Anki que eu já tinha elaborado no ano anterior e sentei. Por exemplo, vou ver matemática e física hoje. Então vou ver um baralho tal e um baralho tal de cada área, tu entendeu? Então às vezes numa manhã eu revisava a biologia sei lá, inteira, porque eu já tinha os flashcards ali, eu zerava o histórico dos flashcards e repetia todos eles. Então a teoria eu fui revisando basicamente assim, diariamente. E o que eu adicionei de novo, assim? Não adicionei. A padronização de erros, ela já tinha, só que eu intensifiquei mais. O que é isso? É basicamente assim, eu defini uma linha de raciocínio que eu seguia em basicamente quase todas as questões da prova. Então, às vezes, eu esqueci de ler o comando, eu esqueci de uma informação muito importante. Então, eu defini essa linha de raciocínio, padronizei o que eu estava errando em cada questão e comecei a focar nisso e tentar colocar isso na minha cabeça. Eu não consegui efetivar essa estratégia porque para mim foi muito difícil. Sério, se alguém souber como efetivar isso aqui da melhor forma, por favor me fala, porque eu realmente não soube. Mas eu chuto que eu consegui efetivar mais ou menos ali 70% dessa estratégia, o que fez muita diferença com relação à tomada de decisão das minhas questões. Teve muita questão que eu tomei decisões melhores, que eu respondi de uma forma que não que faltou conteúdo, não, nada disso. São questões que você acerta por tomada de decisão, por você não vacilar numa coisa que antes você vacilava, entendeu? Então isso aqui fez muita diferença com relação a isso. E agora vamos para os simulados, né? O que aconteceu? Eu tomei um baque, porque ano passado eu tinha feito 151 acertos e nos simulados semanais a média estava dando 165. Então foi uma diferença gritante, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar apenas com simulados inéditos. Fui pegar simulados de outras bancas modelo Enem que você encontra em simulados a rodo pela internet. Então, basicamente, aumentei o volume de simulados, comecei a fazer eles desde o início da preparação, fazendo uma escadinha. Tipo, eu começava um simulado na semana, 2 simulados na semana, 3 simulados na semana, 4, e cheguei até a fazer 6 simulados na semana nas últimas semanas, nos últimos 2 meses de preparação. Beleza. Então eu fiz aí mais ou menos, acho que mais 70 simulados, mais 60 simulados no ano, não sei ao certo, até cataloguei, mas não contei assim, não liguei muito para isso. O meu objetivo era fazer o máximo de simulados que desse. Outra coisa que fez tanta, cara, esse volume de simulados aqui fez uma diferença absurda. Porque quando você faz muito simulado, além disso somar junto com a sua estratégia de prova, ela fica melhor, você trabalha muito mais ela, você ganha um repertório de questão muito absurdo. Então você fica mais rápido, você decide melhor. Questões que antes você não acertaria, você acerta. Não é por conteúdo, você viu mais aula. Não, é repertório de questão. É bagagem de questão. Isso é necessário, principalmente quando você está trabalhando com alto desempenho, né? Beleza, estratégia de prova. O que aconteceu ano passado, né? O ano passado é esse. Eu cheguei nesse 151, mas a prova do primeiro dia eu terminei corrido. A prova do segundo dia eu terminei e tive que chutar 6 questões de matemática, certo? Então, assim, foi uma coisa que me bateu muito, uma coisa que eu bati muito na tecla. Tanto é que esse ano tem vídeo aqui no canal, eu repeti a prova de matemática, eu revisei várias questões. Felizmente, comecei pelo, pelo início da prova, deveria ter começado pelo fim, que foi onde meus erros ficaram concentrados. Errei nisso, mas foi uma coisa que eu consegui, eu repeti a prova de matemática, eu senti que isso foi algo muito bom. E fez muita diferença eu ter treinado essa estratégia, eu ter aumentado esse volume de simulados, eu ter aumentado a padronização de erros, eu não ter visto a aula, eu revisei durante o ano todo, Anki. Isso me deu uma bagagem teórica simplesmente absurda. Não é à toa que eu fiz 42 das 43 questões oficiais, né, do Enem. Então provavelmente vou chegar mais, vou pegar mais de 800 pontos em natureza. Simplesmente acho que, não exclusivamente, mas boa parte da causa de eu conseguir chegar a esse resultado
foi o Anki. O Anki ele me deu uma bagagem teórica absurda, uma capacidade de revisar os conteúdos com detalhe, alto nível de detalhe, em pouco tempo de preparação, querendo ou não, você estudar um ano de teoria é considerado pouco, né? Tem gente que aí que está há 4, 5 anos estudando a teoria e às vezes não domina ela tanto assim. Com o Anki você consegue ter esse domínio de uma forma mais eficiente. Isso tudo me levou a sair do 151 para o 160, o que não foi uma evolução tão grande, mas é uma coisa que, se você considerar o contexto da prova, o padrão da prova que mudou, eu senti que foi uma evolução muito boa. Querendo ou não, quando você passa de 150, evoluir acertos é cada vez mais difícil. Espero que as pessoas que necessitam desse tipo de informação tenham encontrado, porque eu sei o quanto é difícil. Deixa eu abrir aqui. Eu sei o quanto é difícil você encontrar esse tipo de informação, e muitas vezes você vai na internet, procura algum vídeo e tem um professor querendo te empurrar uma mentoria de R$ 3.000, tem um professor querendo te empurrar um cursinho aí presencial, sei lá, que você paga no ano mais de R$ 30.000, e às vezes são coisas que com uma pergunta você consegue direcionar a sua preparação, mesmo sozinho, mesmo de forma autônoma. Você, com algumas perguntas ali respondidas, você consegue tomar decisões para subir essa escada, fazer isso de forma autônoma e mesmo assim alcançar um resultado muito bom. Então, um dos objetivos aqui do canal é compartilhar isso, tornar isso mais acessível, e espero que os estudantes eles melhorem seu desempenho, certo? Vendo esses vídeos, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Qualquer feedback, qualquer ideia de vídeo, lembrem, esse vídeo aqui ele veio de uma ideia de um inscrito, entendeu? Então, se vocês derem boas ideias aí, podem comentar. Gostou do vídeo, não gostou do vídeo, o formato, né, que eu trouxe agora, espelhando a tela. Enfim, espero que tenha ajudado. E é isso. Feliz Natal aí quem tá assistindo antes do Natal.